sei o que vocês fazem para calibrar a voz antes de gravar um vídeo, quando você vai gravar para o seu canal, para o seu Instagram, sei lá. Eu uso meu violão para calibrar a voz, para poder chegar aqui e dizer aquele fala, torcida vascaína, você está no canal Os Vascaínos e eu, seu amigo do Canelas, vou te levar para pertinho das notícias do Gigante da Colina nessa tarde de terça-feira. Alô, sexta-feira, hein? Tá na hora de chegar, não tá? Para te informar de muita coisa do Vascão, porque, cara, temos muita coisa. O Vasco ebolindo uma crise, um momento de crise. Ontem a confirmação por parte do Lucas Pedrosa, um cara que eu admiro pra caramba, que deu ontem a notícia de que o Vasco teria sim algumas parcelas em atraso em relação a alguns jogadores. Também depois a confirmação por parte do clube que os direitos de imagem estão em dia, que são realmente parcelas de alguns atletas, e eu vou comentar sobre isso nesse vídeo, é claro, com você vascaíno, mas também temos que falar de futebol. Nós temos um jogo do Vasco para jogar no sábado, não dá para pensar só no extracampo, dentro de campo a coisa tem que fluir, e o Barbieri deve mexer nesse time. Além disso, tem jogador que o Vasco quer muito indo para o Botafogo, e também vou repercutir aqui com vocês as infelizes declarações de Maurício Barbieri na última coletiva. Então, você vai dar aquela força pra mim e pro canal Os Vascaínos, por favor, rapaziada, ó, senta o martelo no like. Hoje, como o martelado vai ser o Barbieri de novo, tá tomando martelo todo dia, você vai ali no like, curte o vídeo, dá aquele like, você ajuda muito o canal quando faz isso. Então me dá aquela força, beleza? Vamos começar esse vídeo, porque nós temos muita coisa para falar. O advogado do Andrei Santos já quer entrar na justiça contra o Vasco, tá? O Vasco deveria repassar os 30% ao qual o jogador tem direito e não repassou. Mais um problema envolvendo o Vasco. O Andrei, que não jogou, também não recebeu o seu dinheiro e fica essa situação muito chata. Faltava pontuar isso nesse vídeo. Em algum lugar dele, ainda que mal colocada, essa informação estará. Ele deu aspas, inclusive pesadas, dizendo: o Andrei acreditou no Vasco e o Vasco não fez por valer o fato do Andrei acreditar no clube. Então agora fica essa situação. Ele se sentiu desrespeitado pelo Vasco fazer uma promessa, não arcar com o compromisso. Isso fica feio demais para Vasco SAF, que vai ter que se justificar. Rapaziada, ontem uma crise acabou de terminar de, como é que eu vou dizer? De chegar em São Januário, né? Pousou, a nuvem cinza pairou sobre São Januário e agora o Vasco vai ter que se comunicar. Ontem, o jornalista Lucas Pedrosa, que é um cara que eu admiro pra caramba, não canso de dizer o quanto eu acho o Pedrosa competente, um cara que parece ser muito bacana, um cara legal, que dá aí as notícias do Vasco, que é vascaíno, deu a notícia ontem, que é o papel dele como jornalista, de que o Vasco teria atrasos. Eu anotei aqui, vou ler pra vocês, porque é difícil até a gente guardar de cabeça. O Vasco teria, ó, atrasos ainda hoje saiu a questão do Capasso. Puma Rodrigues já tentou fazer 3 vezes a renegociação desse valor. O Luca Orediano, Lucas Piton, o Capasso que agora saiu, tá? E a questão do Léo. Aí ontem mesmo o Vasco respondeu, o Pedrosa disse lá, ó, o Léo tá pago, tá? A gente tá pagando. O Piton, a gente tá resolvendo com o Corinthians, o Puma a mesma coisa. O Orediano e o Pedro Raul foram pagos à vista. Já tá pago, tá quitado, não tem problema algum. E aí fica a informação de qualquer forma. Se o Vasco chegou lá, tá pagando o elenco, tá fazendo todos os pagamentos direito, o Vasco hoje, vascaíno, está em dia. O Vasco não deve nenhum salário a jogador algum. O que deve de direito de imagem, que tem alguns jogadores, é por conta dos atletas. Hoje informação trazida pelo Flávio Dias no Atenção Vascaínos, de que precisam abrir PJ para receber esse valor. Então não é culpa do Vasco, são jogadores que estão abrindo o PJ para poder receber. Não é problema do clube, é problema dos atletas. São 4 jogadores que estão resolvendo essas pendências. E aí não conta como um atraso, porque não é um atraso por parte do clube, e sim dos jogadores para estarem aptos a receber esse valor. Então o Vasco confirmou que tem sim alguns atrasos. A gente entende, e eu, Edu, entendo, tá? Sem medo de tomar pancada, de que questões de fluxo de caixa envolvem estratégias e tal, etc. Beleza. Só que não dá pra gente deixar de criticar quando o nome do clube vai pra lama, quando o nome do clube vai ao mercado como um clube que tá devendo, que tá comprando e não tá pagando. Ah, mas já pagou um ou outro.
tem que pagar todo mundo. Você que está aí do outro lado não tem suas dívidas, você não tem obrigação de quitar suas contas, de pagar quando você compra alguma coisa, quando você tem as contas da sua casa, você não tem que pagar. O Vasco é a mesma coisa, tem que pagar, tem que ter o nome libado, tem que estar com tudo direitinho. E isso nós vamos cobrar, porque a partir do momento que o Vasco for ao mercado novamente tentar comprar um jogador, isso vai pesar. O nome do clube está mal feito, está na lama por conta desse tipo de situação. Então, independente de estratégia financeira, mas o Palmeiras também deve, quase foram à FIFA tempos atrás. O Atlético Mineiro tá aí devendo Deus e todo mundo. Cara, eu não quero saber dos outros, eu quero saber do Vasco. Ou se organiza, ou deixa a parada bem estruturada, ou protege o clube. Ou toma cuidado, ou quando sair esse tipo de coisa, venha a público. Quando for Luiz Melo para dar uma coletiva, não venha falar coisas vazias, venha falar mesmo do que importa, do que o torcedor vascaíno precisa e quer saber. Então é hora, de coração, de chegar, convocar uma coletiva, explicar a situação, porque a crise que já está em campo está aumentada, porque no extracampo me sai uma notícia muito ruim, muito triste, que assusta, irrita e deixa todo o torcedor vascaíno bem preocupado. Entendo, tem gente que vai falar, a empresa é fachada, a empresa é furada, a empresa é isso. Eu não estou partindo desse princípio. Eu estou partindo do princípio de que algo está errado dentro da diretoria da Vasco SAF. Luiz Melo, que hoje responde pelo futebol do Vasco, quem responde por tudo isso, hoje vascaíno, o presidente do Vasco é o Luiz Melo. Ele tem que dar essa satisfação ao torcedor e ele não está dando, ele não se comunica. Então, para mim, o erro está ali, está na mão de quem tem, teoricamente, a capacidade de gerir essa grana, de gerir toda a situação financeira do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então agora é hora desses caras pegarem para falar e explicar ao torcedor vascaíno. Mudando de assunto, quero falar sobre Maurício Barbieri. Cara, vou colocar na tela para vocês o que o Barbieri resolveu falar na entrevista coletiva. E aí eu comento logo em seguida com vocês. A gente não pode esquecer que até alguns meses atrás o Vasco estava com dificuldade na Série B, né? Isso é importante. E aí eu posso fazer uma analogia o seguinte: para um paciente que está na UTI, não dá para esperar que ele vai pular da cama e sair correndo. Se eu não me engano, o Santos nunca foi rebaixado, é isso? É um time que está acostumado a jogar na elite há muito tempo, né? Somadas as situações, observando o que o Barbieri fala, parece que existe uma desconexão entre torcida, treinador, gestores e grandeza desse clube. O torcedor do Vasco sabe o tamanho do Vasco, mas o Maurício Barbieri parece não saber o tamanho do Vasco. Esse tipo de comentário deprecia a imagem do clube, deprecia a história do Vasco e a pequena, o gigante da colina. Barbieri, você é um comandante, e como comandante você não poderia nunca ter falado o que você falou. Além de mexer mal no time, de ser teimoso, de não aceitar que tá errado, de não mudar esse esquema de 3 volantes e três atacantes que tá horroroso, que tá manjado, que todo mundo já sabe o que o Vasco vai fazer. Além de tudo isso, você ainda vai pra coletiva e fala coisas horrorosas, infelizes, mal colocadas, muito mal faladas. Então eu peço de coração, se for para ir para a coletiva, toma cuidado com o que vai falar. E de boa mesmo, na minha humilde opinião, eu já larguei sua mão há muito tempo. Diante de tudo que eu tenho visto, da arrogância, semana passada eu ainda estava tentando levar de forma a ver esse time evoluir. Não evolui, tá ruim, não aguenta a pressão, pede para sair, Barbieri, vai embora, volta pro Bragantino, a média de público lá é de 3.700 torcedores por jogo, aqui é de 20, e é porque o estádio é pequeno, porque se tivesse 40 mil, seria de 40 mil, aqui lota, o torcedor vascaíno lota estádio, tá em todos os jogos, tá ali pra berrar e bota pressão. Barbieri, acorda pra vida, você tá em time grande, meu amigo, tu não tá mais em time pequeno não, a tua obrigação é suportar a pressão e respeitar a grandeza e o tamanho desse clube aqui. Então preste bem atenção quando for dar a coletiva. O torcedor do Vasco não aguenta mais esse tipo de parada e você fala mal demais, ainda pensa pra falar, fica um tempão pensando pra quando abrir a boca falar besteira. Foi ridículo, mal colocado. Essas frases aqui colocadas uma a uma nesse vídeo que eu coloquei pra vocês foram muito, mas muito tristes, muito lamentáveis, e você no mínimo deveria pedir desculpa ao torcedor do Vasco pelo que você falou. O Santos jogou a Série A, nunca foi rebaixado, e lá o Santos é maior que o Vasco por causa disso, meu irmão.
Torcida do Vasco muito maior que a do Santos, a história do Vasco é maravilhosa, e você vem falar uma parada dessa, ridículo, coisa de um comandante, você não deveria jamais falar uma coisa dessa. Então agora, vamos esperar, porque segundo as informações, o Vasco deve ter alguma mudança para o jogo contra o São Paulo. O São Paulo pode vir com o time reserva, com o time misto, porque tem jogo da Sul-Americana na terça-feira lá na Venezuela. Então, aguardemos aí a partida de sábado. E você, vascaíno, claro, você vai estar muito bem informado aqui no canal Os Vascaínos, comigo, com o Mário e com o Lineker, que vamos estar aqui gravando vídeo, fazendo live, te informando todo dia sobre tudo a respeito do nosso amor maior, que é o Clube de Regatas Vasco da Gama, o nosso gigante da colina. Beleza, rapaziada? Tamo junto, um abraço e valeu!